Durante anos, minha mãe Carmen repetia como um mantra que eu tinha péssimo gosto para homens. Segundo ela, entre 3 pretendentes, 2 poderiam ser príncipes encantados, mas eu inevitavelmente escolheria o terceiro, menos aquele que não prestava. Suas palavras ecoavam constantemente em minha mente, especialmente quando me criticava por me envolver apenas com rapazes que considerava inadequados. Foi nesse contexto que Bruno, meu vizinho de cerca de 25 anos, começou a aparecer com mais frequência em minhas conversas com minha mãe. Ela o elogiava constantemente, descrevendo-o como o rapaz ideal que qualquer mãe gostaria de ver a filha namorando. Carmen observava atentamente a rotina dele. Saía para o trabalho pontualmente todas as manhãs, retornava no final da tarde, e raramente era visto em situações comprometedoras. Nunca o vira bebendo, fazendo bagunça ou se envolvendo com más companhias durante meses. Bruno demonstrou interesse genuíno em mim. Sempre que nos encontrávamos no portão ou na rua, ele puxava a conversa de forma educada e respeitosa. Inicialmente, eu o ignorava completamente. Não por ele ser desagradável, mas porque simplesmente não despertava meu interesse romântico. Contudo, as constantes sugestões de minha mãe começaram a fazer efeito, e decidi dar uma oportunidade. Para conhecê-lo melhor, gradualmente, comecei a corresponder suas investidas. Nossas conversas se tornaram mais longas e íntimas. Após algumas semanas de papo, trocamos nossos primeiros beijos na porta de casa. Momentos que, devo admitir, foram bastante prazerosos. Bruno se mostrava atencioso e carinhoso, confirmando todas as expectativas positivas que minha mãe havia criado sobre ele. Depois de alguns encontros românticos, Bruno sugeriu que nos encontrássemos em sua casa para termos mais privacidade. A proposta não me surpreendeu, considerando que ele morava sozinho e nossa relação já havia evoluído para um nível mais íntimo. Eu estava consciente das possíveis implicações desse encontro e, honestamente, também desejava estar a sós com ele em um ambiente mais reservado. Combinamos que eu iria até sua casa, por volta da meia-noite de uma sexta-feira. Preparei-me cuidadosamente para o encontro, inclusive escolhendo uma lingerie especial, pois tinha plena consciência de que nossa relação poderia se intensificar naquela noite. Senti uma mistura de nervosismo e expectativa enquanto caminhava até a casa dele. Ao chegar, Bruno me recebeu com um sorriso caloroso e me convidou a entrar. Porém, para minha surpresa total, não estávamos sozinhos. 2 homens estavam sentados na sala, ambos muito altos e musculosos, com aparência intimidante. Bruno os apresentou como Diego e Márcio, seus melhores amigos desde a adolescência. Inicialmente, cumprimentei os 2, educadamente, mas logo puxei Bruno para um canto da sala e questionei a presença deles. Expliquei que havia entendido que nos encontraríamos a sós e que me sentia desconfortável com a situação inesperada. A resposta de Bruno me deixou completamente desconcertada. Ele explicou que seus amigos também gostariam de participar de nossa intimidade. Quando compreendi o que ele estava sugerindo, fiquei indignada e horrorizada. Não conseguia acreditar que o rapaz que minha mãe considerava exemplar estava propondo algo tão absurdo. Senti-me profundamente desrespeitada e imediatamente ameacei ir embora, chegando a mencionar que gritaria por ajuda se tentassem me impedir. Bruno tentou me tranquilizar, assegurando que não me fariam mal algum e que outras garotas já haviam passado pela mesma experiência positivamente. Enquanto conversávamos, Diego se aproximou por trás e começou a beijar meu pescoço suavemente. Enquanto Bruno continuava falando sobre como eu deveria relaxar e aproveitar o momento surpreendentemente, algo em mim cedeu. Talvez tenha sido a combinação da situação inusitada, a persuasão deles, ou simplesmente curiosidade, mas acabei correspondendo às investidas. Beijei Bruno, depois Diego. E finalmente, Márcio.
Quando sugeriram que fôssemos para o quarto, inicialmente resisti, mas acabei concordando com o argumento de que seria mais confortável. O quarto de Bruno era espaçoso e bem decorado. O que aconteceu naquela noite foi uma experiência completamente nova para mim. Nunca havia imaginado me envolver em algo assim, mas naquele momento, devo admitir que me entreguei completamente à situação. Foi intenso, diferente de tudo que já havia experimentado. E para minha própria surpresa, acabei aproveitando genuinamente cada momento. Retornei para casa nas primeiras horas da manhã, sentindo-me confusa, mas não necessariamente arrependida. A experiência havia sido consensual e prazerosa, mesmo sendo completamente inesperada. Passei o dia seguinte refletindo sobre o ocorrido, sem imaginar que minha vida estava prestes a se transformar num pesadelo. No final da tarde, Bruno me procurou e pediu para que eu fosse até sua casa novamente. Quando eu cheguei, ele estava o celular na mão e um sorriso estranho no rosto. Sem muitas explicações, ele me mostrou a tela do aparelho. O que vi me deixou completamente paralisada. Era um vídeo gravado na noite anterior, mostrando tudo o que havia acontecido entre nós quatro. A gravação estava em alta definição e capturava vários ângulos diferentes, como se houvesse múltiplas câmeras estrategicamente posicionadas pelo quarto. Senti como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Nunca havia consentido em ser filmada, muito menos em uma situação tão íntima e comprometedora. Quando questionei Bruno sobre a gravação, ele revelou sua verdadeira face, com uma frieza que me arrepiou. Explicou que eu tinha duas opções: pagar uma quantia considerável de dinheiro, ou ele venderia o vídeo para um site de conteúdo adulto. Mostrou-me na tela do computador o valor que receberia pela venda, quantia que era absolutamente impossível para mim conseguir. O desespero tomou conta de mim completamente. Pensei em meus pais assistindo aquele vídeo, na humilhação que isso representaria para minha família, na destruição de minha reputação. Impliquei a Bruno que não fizesse aquilo comigo, mas ele permaneceu inflexível. Concedeu-me apenas 2 dias para conseguir o dinheiro. Passei as 48 horas seguintes em estado de pânico total. Não conseguia comer, dormir ou pensar em outra coisa que não fosse minha situação desesperadora. Sabia que jamais conseguiria reunir aquela quantia, mas também não podia permitir que o vídeo fosse divulgado. Foi então que tomei a decisão mais difícil de minha vida: procurar suporte. Sabia que isso significaria expor toda a situação para as autoridades e, consequentemente, para minha família. Mas não via alternativa. Na delegacia, relatei detalhadamente tudo o que havia acontecido para a delegada responsável. Ela me ouviu com atenção e paciência, assegurando-me de que eu havia tomado a decisão correta ao denunciar o caso. Imediatamente, uma investigação foi iniciada. A operação policial revelou algo muito mais grave do que eu imaginava. Quando os investigadores vasculharam a casa de Bruno, descobriram que se tratava de uma verdadeira central de produção de conteúdo pornográfico não consensual. O quarto, onde tudo aconteceu, estava equipado com diversas câmeras ocultas, instaladas de forma profissional para capturar todos os ângulos possíveis. Além disso, encontraram centenas de vídeos de outras vítimas, incluindo várias menores de idade. Alguns arquivos mostravam garotas que aparentavam ter apenas 14 ou 15 anos. Bruno, Diego e Márcio operavam há anos um esquema criminoso que envolvia atrair jovens para situações comprometedoras, filmá-las secretamente e depois chantageá-las ou vender o material para sites pornográficos. A investigação revelou que Bruno havia escolhido deliberadamente morar sozinho naquela casa específica para facilitar suas atividades criminosas. Ele cultivava propositalmente uma imagem de rapaz exemplar no bairro, justamente
para ganhar a confiança das famílias e ter mais facilidade para se aproximar de suas vítimas. Quando a notícia da prisão se espalhou, várias outras jovens da região se apresentaram para prestar depoimento, confirmando que também haviam sido vítimas do mesmo esquema. Algumas relataram ter sido chantageadas por meses, sendo forçadas a pagar quantias regulares para evitar que seus vídeos fossem divulgados. A reação de minha família foi muito diferente do que eu esperava. Minha mãe, em particular, ficou devastada ao descobrir que suas constantes recomendações haviam me colocado diretamente no caminho de um criminoso. Ela se culpava intensamente, pedindo meu perdão repetidamente e se abraçando a mim como se quisesse me proteger retroativamente. Expliquei para Carmen que ela não tinha culpa alguma do ocorrido. Bruno havia construído meticulosamente sua fachada de homem respeitável, enganando não apenas minha mãe, mas toda a vizinhança. Ninguém poderia ter suspeitado de suas verdadeiras intenções. O processo judicial durou vários meses. Bruno, Diego e Márcio foram condenados por diversos crimes, incluindo produção e distribuição de pornografia não consensual, chantagem, corrupção de menores e formação de quadrilha. Eles receberam penas de prisão significativas. Embora o trauma da experiência tenha permanecido comigo por muito tempo, gradualmente comecei a enxergar um aspecto positivo em toda essa situação terrível. Minha coragem em denunciar o esquema criminoso resultou no desmantelamento de uma operação que havia vitimizado dezenas de jovens. Quantas outras garotas teriam sido prejudicadas se eu não tivesse tomado essa decisão difícil? Hoje, olhando retrospectivamente, compreendo que às vezes, os piores momentos de nossas vidas podem resultar em algo maior que nós mesmos. Minha experiência dolorosa serviu para proteger inúmeras outras jovens que poderiam ter caído na mesma armadilha. E aprendi que por mais que tentemos julgar o caráter das pessoas pelas aparências, nem sempre é possível conhecer verdadeiramente o coração de alguém. Esta experiência me ensinou que a coragem de enfrentar situações difíceis, quando isso nos expõe a julgamentos e constrangimentos, pode ser o primeiro passo para transformar nossa dor em proteção para outros. Às vezes, o mal que experimentamos serve como catalisador para um bem muito maior.